Olá! Esse é um vídeo do projeto Lendo Aleph e o conto sobre o qual nós vamos conversar hoje é Os Teólogos. Bom, Os Teólogos é um dos contos mais interessantes do Borges, é um conto onde o Borges insere muita coisa assim subrepticiamente. É um conto que ele tem um macro tema, mas vários temazinhos também desenvolvidos que se repetem na obra dele. É uma coisa interessante assim de se dizer sobre Borges, que apesar dele ter maneiras assim variadas e muito criativas de abordar os temas, o Borges sempre fala das mesmas coisas e não é diferente nesse conto. Ele vai estar falando de alguns dos temas de que eu já discorri inúmeras vezes aqui falando dos contos dele, né? Esse conto, no macro tema, ele trata de discussões teológicas. Então ele é um conto sobre teologia, sobre ortodoxia, sobre heresias. Então ele vai falar de dois teólogos e de umas discussões sobre heresias e seitas gnósticas que teriam surgido no início da era cristã. O conto, assim, não fica muito claro quando se passa, mas há indícios de que seria no século VI. Então, esse seria o grande tema. Nos microtemas, o Borges vai tratar um pouco da refutação do tempo, lembrando as grandes refutações que o Borges faz na sua obra, ou dos questionamentos, né, que são os questionamentos acerca do tempo, da personalidade do universo. Aqui ele vai fazer os questionamentos acerca do tempo e da personalidade. Ele vai fazer principalmente no da personalidade. O do tempo é esse que está subrepticiamente colocado nos temas das heresias. Então ele vai tratar dessas coisas. E o Borges tem artifícios muito interessantes. Eu costumo ler o Borges fazendo muita pesquisa no Google, e eu acho que na era pré-Google as pessoas liam Borges consultando as enciclopédias, porque ele cita muita coisa e essas citações nem sempre são levianas, não é só uma erudição, assim, ele não tá querendo só pagar de culto, ele era realmente muito culto, mas é porque o Borges faz piada com essas citações, e se você não presta atenção em quem exatamente ele está citando, que livro ele está citando, do que ele está falando, se você deixa passar, assim, não que o canto seja ilegível, ele não é, você consegue ler sem pesquisar essas citações, mas se você não pesquisa, você perde piadinhas que ficam ali como presentinhos para o leitor mais curioso, né? Aquele que fica, assim, mais se coçando em relação a essas coisas que ele cita, acaba ganhando de prêmio essas piadinhas, né? E é o que ele faz muito aqui nos Teólogos, que tem esse humor típico do Borges, que é um humor irônico, sarcástico, um humor muito fino, muito inteligente. Bom, então o conto é narrado em terceira pessoa, como se ele fosse um artigo sobre textos teológicos, né? Mas principalmente focado na figura de um teólogo chamado Aureliano. Né? E o Aureliano tinha uma disputa intelectual em seu tempo com outro teólogo chamado João de Panônia, né? E só que nessa discussão teológica, o autor, o narrador, ele cita vários textos sobre religião, não somente sobre religião católica, né? Aqui, ele, como são teólogos, vai falar muito de cristianismo, mas sobre outras religiões. Então ele vai citar a Cidade de Deus, do Santo Agostinho, ele vai citar a Patrologia, que é um compilado de textos dos padres da igreja. Ele vai citar uns livros sobre magia, livros herméticos, que seria uma compilação de livros gregos sobre magia, sobre grupos, né, mais místicos. Ele vai citar vários também autores teóricos e teólogos, acadêmicos de diversas épocas no tempo, que falaram sobre religião, como Bossuet, Cosmas, Harnack, Erfjord. Esses autores todos existem, vários desses livros existem. Ele vai fazer muitas citações bíblicas. Então, assim, é aquele texto que, pela organização, com exceção do último parágrafo, depois eu explico porquê, da forma da organização, ele se parece a um artigo, um ensaio sobre questões teológicas, né, sobre leituras teológicas.
Então ele vai falar desse Aureliano, que era um coadjutor, e coadjutor era um bispo auxiliar dos arcebispos, então ele podia substituir ou somente auxiliar mesmo os arcebispos. E o Aureliano, ele refutava heresias, né? Como ele era teólogo, fazia parte da igreja, ele escrevia textos para refutar as heresias e mandava isso para Roma, e se em Roma isso fosse aceito, e ele era usado para expugnar, né, essas heresias. E o João da Panônia também. Só que o João da Panônia, ele parecia ser mais talentoso do que o Aureliano. E o Aureliano tinha um ressentimento muito grande com ele. Então esse também é um conto sobre vaidade. Então o Aureliano, ele tinha um desejo muito grande de escrever alguma coisa que superasse o trabalho do João da Panônia, que na consideração do concílio em Roma, ele fosse escolhido, não João da Panônia. Então, surgem dois grupos específicos heréticos aqui no conto, em que eles vão refutar e em que acontece essa competição, né? O primeiro grupo é o grupo dos monótonos, e a heresia deles diz respeito a uma ideia de repetição, de que as coisas se repetem no tempo. Então os dois, tanto o Aureliano quanto o João da Panônia, vão preparar a refutação para essa heresia, e o João vai sair muito melhor, né? É muito engraçado o modo como Borges descreve o estilo com que eles fazem essa refutação, né? O conto dá a impressão de que o Aureliano não escrevia muito bem, não era muito talentoso, porque ele vai dizer assim: construiu vastos e quase inextricáveis períodos, obstruídos por incisos, em que a negligência e o solecismo pareciam formas do desdém. Então, assim, o texto parece ter incorreções, né? Solecismo é uma espécie de incorreção sintática, né? E negligência também, então, assim, ele não escrevia muito bem. Fez da cacofonia um instrumento. Cacofonia é um outro problema. Previu que João fulminaria os anulares. Anulares era outro nome para os monótonos. Com gravidade profética, optou para não coincidir com ele pelo escárnio. Então fica essa impressão de que Aureliano não escrevia muito bem e que tem um caráter muito artificial na criação dessa refutação. Vamos lembrar que eles estavam lidando ali com o que eles consideravam verdades espirituais, dogmas da igreja. E ambos estão escrevendo versões desses dogmas. É como se eles fossem autores da verdade, mas eles escrevem a verdade de modos diferentes. Então esse também é um tema do conto. Acontece que João de Panônia foi muito mais bem sucedido, ele escreveu de um modo muito melhor que o do outro, né? O narrador diz aqui: o tratado era límpido, universal, não parecia redigido por uma pessoa concreta, mas por qualquer homem, ou talvez por todos os homens. E aí Borges retoma a questão da autoria única, que é um tema que ele já trabalhou no conto anterior, o primeiro conto desse livro, Imortal, de um livro que é escrito pela humanidade, ou pelo homem com H maiúsculo, né? Que na verdade os livros de cada homem, de cada ser humano, compõe, na verdade, esse grande livro que contém todos os outros. Então tem essa universalidade aqui no texto, né, de um texto que parece ser escrito por todos os homens. E o que é curioso é que quando você começa a ler a obra do Borges, pelo menos eu quando comecei, essa era a impressão que eu tinha da literatura dele, de que eram textos escritos tão universalmente que eles não têm esse caráter pessoal, né? Pareciam de fato escritos, trazia o conhecimento acumulado por eras e séculos, né? Então, assim, o Borges, acho que na obra dele também tenta emular esse efeito. A refutação do João acaba, então, sendo escolhida no concílio, lá em Roma, e para sofrimento do Aureliano, né? E aí o narrador vai dizer uma coisa muito interessante sobre eles dois. Ele vai dizer que os dois militavam no mesmo exército, almejavam o mesmo galardão, guerreavam contra o mesmo inimigo, mas Aureliano não escreveu uma palavra que inconfessavelmente não propendesse a superar João. O duelo deles foi invisível. Se os volumosos índices não me enganam, não figura uma única vez o nome do outro nos muitos tomos de Aureliano, que é a Patrologia de Mini em Tesoura. A Patrologia de Mini é esse compilado de textos de padres da igreja, né? Então ele vai dizer que
o Aureliano passou a vida competindo com o João, embora ele não o conhecesse, né? Lá mais pro fim do conto diz que eles não se conheciam pessoalmente. Mas aqui a gente percebe que um dos temas também do conto, eu falei que esse conto trata de muitas coisas, é o duplo, né? Então o João é como um duplo do Aureliano. Os dois são a mesma coisa, os dois são bispos, os dois estão trabalhando a serviço da igreja, refutando heresias. E essa relação com o outro é muito importante para o autoconhecimento do Aureliano. É só através de como ele julga o outro, de como ele define o outro, que ele se define. E essa definição não tá muito boa no momento, né? Porque ele fica se sentindo inferior. Mas a verdade é que é como se um fosse... como se eles, de uma certa forma, fossem complementares, né? Eles têm diferenças, mas também semelhanças. Então, o tempo inteiro o conto vai trabalhar com essa ideia do outro aí, nessa relação do Aureliano com João. Antes de avançar para o segundo grupo herético de que o Aureliano vai contestar, eu queria dar um exemplo das tais piadinhas que eu disse que Borges faz. Uma das coisas que ele faz aqui na página 37 dessa minha edição da Companhia das Letras é que ele vai citar, eu falei que esse conto ele trata das versões da verdade, né? Eles são autores da verdade espiritual aqui, e o conto vai tentar demonstrar a proximidade entre heresias e ortodoxias. E aqui ele vai citar um texto escrito por um autor cristão chamado Cosmas, que se chamava Topografia Cristiana, que parece que é um dos primeiros textos sobre geografia, né, que existe. E esse texto diz que a Terra é quadrangular. E isso já é uma primeira piada, porque Borges está trabalhando aqui com a ideia dessa relação com a verdade espiritual e desses autores da verdade. E ele toma aqui um autor cristão que não era considerado herético e que dizia que a Terra era quadrangular. Uma outra piada que ele vai dizer, e que é muito estranha, mas que diz respeito à noção do tempo, e aqui, né, retomando, talvez fazendo uma relação com a heresia dos monótonos, que diziam que as coisas se repetem, né, de uma ideia de ciclo. Ele vai dizer que Bossuet, um bispo e teólogo francês do século XVIII, não queria admitir as razões de Harnack. Só que Harnack era um teólogo e historiador do final do século XIX e início do século XX. Então, como é que Bossuet não queria admitir as razões de Harnack? Né? O Borges aí também... Esses comentários eles passam muito despercebidos se você não vai pesquisar quem são essas pessoas. Então ele solta de leve esses presentinhos para nós. Uma piada sobre uma teoria da Terra quadrada, e que não foi considerado um absurdo. E a ideia de que um homem pode refutar as ideias de um homem que vem depois dele, né? Então, quando ele teria refutado isso? Num tempo que se repetiu? É uma coisa que ele joga aqui, uma provocação. Bom, em seguida, então, o autor introduz a história dos outros hereges, que seriam os conhecidos como especulares, ou histriões. Os especulares acreditavam em duas coisas. A primeira delas é que a Terra era um espelhamento do céu, né? De que haveriam esses dois mundos, de que a Terra como uma repetição imperfeita do mundo espiritual, de que o que se faz na Terra influencia no mundo espiritual, e de que todo homem tem um duplo que faz o seu oposto. Então, se um vive na libertinagem, o outro é um santo. Se um é um intelectual, o outro é um ignorante. Enfim, alguma coisa do gênero. Mas eles professavam coisas diferentes. Parece que tinham linhagens diferentes desses hereges. Mas eles tinham algumas diferenças de crença. Existia um grupo desses hereges também que acreditava que as coisas nunca se repetiam no mundo. E aí, eles acreditam o contrário do que os monótonos acreditavam. Porque os monótonos diziam que repetia. E os histriões dizem que não repetia. O nome dos histriões ou dos especulares tem uma coisa muito curiosa, porque especular vem de espelho, né? Então, como eles acham que tem esse espelhamento entre os mundos e que cada pessoa tem um duplo, né? Tem tudo a ver. Mas também o histrião, ele traz a ideia do ator ou do bufão ou do bobo da corte. Então ele traz essa ideia de uma certa forma de uma encenação e de uma atuação
e que não deixa de também ser uma espécie de mimesis ou de imitação, né? Então, e que dialoga então com essa ideia do duplo, com essa ideia de duplicidade de relação do Aureliano com o João enquanto seu duplo também. Então, o Borges coloca também na história que está sendo investigada por eles, nos hereges, uma relação que existe. Então, Borges também faz vários espelhamentos dentro do próprio texto. O texto tem vários momentos de humor sarcástico, como eu falei. No determinado momento, falando dos histriões, ele vai dizer o seguinte: outros histriões pensaram que o mundo acabaria quando se esgotasse o número de suas possibilidades. Uma vez que não pode haver repetições, o justo deve eliminar, cometer os atos mais infames para que estes não manchem o futuro e para acelerar o advento do reino de Jesus. Em seguida, ele vai se referir ao trabalho desses teólogos como íntimas delícias da teologia especulativa. Então, na verdade, ele aqui está revelando um certo prazer no caráter especulativo dessas teologias, o que é uma coisa curiosa em se tratando de que essas pessoas deveriam lidar com isso como verdades, né? Como verdades espirituais. Mas o Borges faz toda uma gracinha aqui pro caráter recreativo dessas especulações, ou seja, das variações possíveis em torno disso que seria a verdade espiritual. Bom, e aí, prosseguindo com o enredo, o que acontece é que o Aureliano vai tentar refutar esse segundo grupo de hereges, os especulares ou histriões, e ele vai então escrever o seu texto. Quando ele está escrevendo a sua refutação, lhe ocorre, porque ele está fazendo uma refutação especificamente para o grupo dos hereges, dos histriões, que acredita que nada se repete no mundo. Então, quando ele está escrevendo o seu texto, lhe ocorre uma passagem que ele acha muito boa, que vai enriquecer muito o texto. Ele coloca essa passagem, depois ele fica com a impressão, nossa, eu já li isso em algum lugar. E aí ele vai pesquisar e descobre que João de Panônia escreveu essa passagem naquela refutação, a primeira, que foi escolhida em detrimento da dele, do Aureliano. E ele entra num dilema porque, se ele citar o João, ele vai estar elogiando o maior rival dele. Na verdade, ele vai estar plagiando, né? Se ele usar e não dar o crédito, vai estar plagiando o maior rival dele. Se ele tira a citação do texto dele, ele empobrece o texto. Ele percebe que o texto vai ficar sem vida. E 3, se ele cita o João, se ele põe o fragmento lá, mas com a citação do João, ele sabe que há o risco de o João ser acusado de heresia. Porque o que o João defendeu lá naquela refutação, nessa citação que lhe ocorreu, é o mesmo que esses hereges estão professando agora, de que as coisas não se repetem no tempo. E aí, ele não sabe direito o que fazer, ele decide refletir mais um tempo, e aí Borges diz que o anjo da guarda de Aureliano lhe sopra uma solução intermediária. E aí, o que ele faz? Ele põe a citação, mas escreve o seguinte: o que os heresiarcas agora ladram para a confusão da fé foi dito neste século por um varão doutíssimo, ou seja, uma pessoa muito sábia, com mais ligeireza que culpa. Então ele sabe que isso aqui vai ser lido como heresia, ainda que tenha sido dito no passado como ortodoxia, né? E como ortodoxia, então como dogma, né, da fé cristã. E isso acaba acontecendo. Quando ele manda o seu texto para Roma, ele é instado a dizer quem foi o tal varão doutíssimo que disse isso, e ele acaba entregando o João de Panônia. Ele vira um delator. João de Panônia é condenado à morte na fogueira. Ele não se defende no seu julgamento. João de Panônia diz que aquilo era uma heresia, sim, é a heresia dos monótonos, e que ele não vai se arrepender ou desdizer o que ele disse, não vai voltar atrás. Os mesmos religiosos que haviam louvado e escolhido o seu texto ignoram que aquilo ali era uma refutação do passado, de uma heresia do passado, e decidem condená-lo. E novamente aí nessa relação com o outro, o Aureliano vai ser levado a refletir sobre si mesmo. Ele vai começar, na verdade, isso fica muito sutil no texto, porque a passagem que lhe ocorreu é a mesma passagem que ocorreu a João.
Então ele começa a... assim, isso fica implícito, mas ele vai ficar pensando o quão diferente ele era realmente do João, se ele pensou a mesma coisa que o João. E aí volta aquela coisa também da autoria única, na medida em que ele a princípio cita uma passagem que ele nem sabe de quem é, só depois ele se toca que aquilo ele já tinha ouvido falar e descobre que quem tinha dito era o João. Então, em que sentido ele não é tão herético quanto João? E se o que João disse antes era ortodoxia, por que agora virou heresia? Então, entra aí o questionamento da condição da verdade, né? Da nossa compreensão da verdade, da artificialidade daquilo, né? Deles como autores de uma verdade de uma verdade espiritual que num momento é herética, no outro é ortodoxa. O Borges faz então essa discussão sobre como heresia e ortodoxia se sobrepõem e se interpenetram, né, e se influenciam, né, e coloca um grande questionamento sobre isso e ressaltando o caráter ficcional inventivo desse tipo de discurso. O curioso é que, de certo modo, a teoria dos duplos opostos dos histriões se aplica a João e Aureliano, porque enquanto João foi bem sucedido, Aureliano foi ignorado. Enquanto João morreu, Aureliano viveu muitos anos. Só que quando Aureliano morre, ele morre queimado, do mesmo modo que João, só que não pelo mesmo motivo, porque João foi condenado à fogueira. Aureliano morre num acidente, cai um raio numa cabana de palha onde ele estava dormindo. E ele é, então, incinerado ali, do mesmo modo estava chovendo na noite, no dia em que João foi morto, estava chovendo no dia em que Aureliano morreu também. E aí, o que acontece? E aí, o conto fica muito estranho, porque o conto, a princípio, do ponto de vista formal, era um artigo sobre teologia, sobre artigos, discussões teológicas, só que no último parágrafo, o narrador vai falar de uma coisa que aconteceu no paraíso, né? Depois que as pessoas morreram. Ele diz que o final da história só pode ser contado por metáforas, uma vez que ele se passa no reino dos céus. Bom, o que acontece? Quando Aureliano morre, ele chega no céu e Deus o confunde com João de Panônia. E aí ele descobre que ter sido um delator não fez qualquer diferença para a inteligência divina, né? Que lá em cima eles equivaliam, que um tenha sido um herói que morreu defendendo tudo que acreditava e que o outro tenha sido um delator não fez qualquer diferença. Ou seja, um final super interessante que eu acho que vale a pena ler aqui. Ele vai dizer, talvez coubesse dizer que Aureliano conversou com Deus e que este se interessa tão pouco pelas diferenças religiosas que o tomou por João de Panônia. Isso, no entanto, insinuaria uma confusão na mente divina. Cara, como Borges é sarcástico. É mais correto dizer que no paraíso, Aureliano soube que para a insondável divindade, ele, João de Panônia, o ortodoxo e o herege, o abominador e o abominado, o acusador e a vítima, constituíam uma única pessoa. E aí retoma então aquela questão da refutação da personalidade, que aconteceu no Imortal e que lá no Ficções aconteceu no A Forma da Espada, no conto A Forma da Espada, e no conto O Tema do Traidor e do Herói, essa ideia de que não há real oposição entre aquele homem que é um traidor e aquele que é um herói, que na verdade eles se equivalem, e que essas coisas só têm peso dentro da humanidade, ou no destino do homem com H maiúsculo. O Borges ressalta muito a questão do acaso. Então, que você tenha sido um traidor e o outro um herói é um acaso, né? Borges diz em várias entrevistas ou artigos dele que ele seja o escritor e o outro seja o leitor, também é um acaso. Quando eu falei do conto, eu não me lembro se foi da Forma da Espada ou O Tema do Traidor e do Herói, eu citei umas teorias filosóficas que o Borges resgata para fazer essa refutação da personalidade, que seria, por exemplo, o monismo do Spinoza, né? Onde o Spinoza diz que todos os seres, e aí não só os seres humanos, mas todos os seres partem da mesma matéria, eles têm a mesma essência, né? Então eles só são, na verdade, manifestações acidentais da mesma essência. E que Borges, ele dá uma exagerada nisso e associa com algumas outras teorias filosóficas
para fazer essa equivalência entre os homens, né? Então, de que como ele faz no Imortal, o Homero é todos os homens, como ele faz uma série de contos que Shakespeare também é todos os homens, e que ele então faz aqui nessa equivalência das ações dos homens, né? Então, e de que é só um acaso que um tenha sucesso e o outro não. Eu acho interessante como nesse conto a relação de duplo dos personagens permita que o Aureliano se conheça e que o Aureliano ponha em dúvida uma série de certezas em relação a si mesmo quando ele se descobre equivalente do João, né? E é no momento, tem um momento que no conto muito peculiar em que ele diz o seguinte, que quando ele examina aquela formulação do João que lhe veio à memória e ele botou na refutação, ele acredita que João era herege, mas que quando ele para analisar os motivos pelos quais ele delatou João, quando perguntaram para ele quem era o autor daquilo, ele não tem certeza, ele não consegue chegar num consenso, porque isso já criou nele uma crise, né? Porque ele sabe que se João mudou tão de repente de herege, de ortodoxo para herege, o que isso diz sobre ele, né? Em que medida ele, que também defendia as mesmas coisas que João, a quem ocorreu o mesmo pensamento de João, em que medida ele é tão diferente? E também sobre a concepção de mundo dele, né? Em que medida as coisas que ele defendia antes eram mais reais do que as de agora? O que diferencia a heresia dos monótonos, dos histriões, da ortodoxia? Então é muito interessante como essa relação com o duplo permite que a pessoa se conheça, né? Como ela passe a fazer uma autoanálise. E aí eu acho que a imagem do espelho é muito interessante, porque o espelho ele cria uma imitação, mas ele também permite o autoconhecimento, a autoanálise. E o conto cita o tempo inteiro, além do espelho, a moeda. E como a moeda tem essa coisa de duas faces de uma mesma coisa. E de como, no fim das contas, quando chega no céu, Aureliano descobre que ele e João eram duas faces de um mesmo também. Enfim, um conto riquíssimo, complexo, cheio de detalhes e com uma reflexão muito interessante. Me digam o que vocês acharam, se vocês leram. Vamos conversar aí nos comentários. Beijos e até a próxima. Tchau.